Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Todo ser humano é impressionável por algum valor fora do comum. Todos somos impressionáveis. Quer dizer, cada uma das pessoas que já habitaram o planeta Terra foi impressionada por alguma circunstância ou por algum fato. E cada uma das mais de 6 bilhões hoje existentes passaram ou passarão pelo mesmo processo. Desde o tamanho colossal de Antares, 90 bilhões de vezes maior que o Sol, segundo a ciência astronômica, até a impecável organização de uma colmeia, existem coisas impressionantes em todos os reinos da criação. Duas tiradas filosóficas servem de contexto para isso tudo. A primeira é usada praticamente todos os dias em algum lugar, por alguém, vivendo e aprendendo. Essa frase, uma máxima da sabedoria popular, é um testemunho de que, a cada momento, nosso conhecimento aumenta com o acréscimo de algum fato novo. A segunda tirada filosófica foi produto da mente privilegiada do grande cientista Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que desconhecemos, um oceano. De gota em gota é formado o cabedal de uma pessoa. De gota em gota, as impressões são postas na mente do homem, que mesmo assim, e mesmo vivendo um século, não terá senão gotas apenas, permanecendo praticamente intocável o vasto oceano do saber. A mente humana, realmente, não tem como acumular mais do que acumularam as mentes prodigiosas de um Kepler, de um Newton, de um Oppenheimer, de um Einstein. Está bem, somos impressionáveis, quase tudo nos impressiona, mas o que impressionaria os anjos da glória? São espíritos não limitados pela ação do pecado como somos. São seres majestosos que assistem, que habitam os céus, ambiente para o qual foram criados. O que os impressionaria? Eles já viram tudo. Tudo o que foi criado, inclusive os corpos celestes, planetas, estrelas, constelações, galáxias, tudo é perfeitamente possível de ser visitado por qualquer um deles. O que os impressionaria? O apóstolo Pedro informa que os porquês do sofrimento do Salvador e a glória conquistada após tais sofrimentos são coisas para as quais os anjos desejam muito atentar. Textualmente foi dito, indagando os profetas que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que,
pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 de Pedro 1, 11 e 12. O termo usado pelo apóstolo para indicar o desejo dos anjos, epitimosin, flexão do verbo eptimel, significa desejar ardentemente. Segundo greguistas de Porte, trata-se de um verbo muito forte e consistente com um desejo não satisfeito. É assim que os anjos desejam atentar para o que aconteceu na vida e na morte do Senhor e para todas as suas consequências. Em outras palavras, pode-se afirmar, sem a menor possibilidade de erro, que nada mais impressionou os anjos em tudo o que eles veem e sabem que a obra realizada pelo unigênito de Deus neste mundo e em favor de pecadores. E impressionante é que o que impressiona tão fortemente os anjos da glória não impressione os homens pecadores. E não só são os pecadores sem religião. O mundo está repleto de pecadores religiosos, cheios de si, cheios de boas intenções, cheios de métodos salvadores, cheios de dogmas e de doutrinas que são assim, cheios disso tudo, exatamente por não terem se impressionado com o plano salvador e com suas consequências. Não é impressionante? Os anjos desejam atentar para tudo o que aconteceu na morte do Senhor e para os porquês de fato tão tremendo, e os homens nem ligam. E mesmo os que admitem o Senhor como Salvador, admitem sim, mas partindo da filosofia de que seguro morreu de velho, se valem logo de alguma coisa que lhes dê mais garantias. O cristianismo está completo de seguidores que atentam mais para o que são capazes de fazer do que para o que o Senhor fez. Não que não estejam gratos e que não sejam gratos pela obra de Jesus, mas é que a salvação é coisa tão fina, tão especial, que fica difícil admitir que só porque invocou o nome de Jesus, alguém possa estar para sempre salvo. E como desconfiado ainda vive, é melhor não facilitar e agarrar-se a alguma coisa ou a alguém que ajude na salvação. Para que possamos entender, de fato, o porquê do espanto dos anjos, é mistério que recorramos aos detalhes da obra do Senhor Jesus. Detalhes expostos, é claro, nos escritos do Novo Testamento. Os anjos da glória, os santos anjos, presenciaram a ruína daqueles que haviam se voltado contra o Senhor Deus. E como foram eles precipitados, perdendo de vez, sem qualquer chance de perdão, seu lugar nas moradas celestiais. A justiça do Altíssimo não podia admitir em sua presença a figura do pecado, a figura da desobediência. E isso os anjos entendiam perfeitamente. Entretanto, a justiça do Altíssimo agora admitia a presença de homens e mulheres pecadores. Eram pecadores e continuavam pecando. Espantoso isso. Como podia um ser justo e perfeito manter paz e comunhão com seres injustos e imperfeitos e ainda admiti-los em sua presença? Os sofrimentos de Jesus eram a explicação. Não porque seus sofrimentos tenham sido piores ou maiores que os sofrimentos de outro qualquer homem fisicamente. O Senhor Jesus passou 6 horas na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. Sabe-se de homens crucificados que passaram dias sofrendo terrivelmente
até a morte, e conta-se de um deles que chegou a ficar 18 dias na cruz até morrer. Tais pessoas sofreram mais dores que o Senhor, porque sofreram por mais tempo. Então não foram os sofrimentos físicos apenas que serviram para explicar, ou que servem para explicar a mudança diametral, quer dizer, a mudança de um extremo ao outro da atitude do Todo-Poderoso em relação aos pecadores. É que o Senhor Jesus viveu a vida que Deus o Pai exigia que todo homem vivesse para manter-se em sua presença. Adão viveu essa vida até o dia em que pecou, ouvindo a voz do inimigo. Até ali, o Criador manteve comunhão com ele, Adão. Depois dali, o Senhor Deus afastou-se. Adão viveu na esfera do reino dos céus, pois não sendo filho, não podia e não pôde adentrar o reino de Deus. Ao pecar, transferiu-se para o reino da morte e do inimigo espiritualmente. Como Adão, todos os seres humanos, ao alcançarem a idade da razão e pecando, transitam do reino dos céus, onde haviam estado desde o nascimento, para o reino do inimigo. Entretanto, tendo Jesus vivido a vida que o Pai exigia de qualquer ser humano para permanecer esse em sua presença, e sendo que Jesus viveu tal vida não por si mesmo e nem para si mesmo, mas para dá-la pelos que o invocassem, então todos os que o invocaram foram colocados debaixo da vida vivida pelo Salvador. E estando alguém debaixo da vida do Salvador, não há porquê a justiça divina não admiti-lo como justificado. Justificado das falhas, justificado dos pecados. Só se Deus não considerasse como perfeita a vida vivida pelo Filho durante seu ministério, ou não a tivesse por suficiente, é que exigiria de quem invocasse o nome do Senhor alguma coisa a mais, como insistem muitos em admitir que ele exija. Os anjos desejam atentar para o fato extraordinário de pecadores sem chance nenhuma de se tornarem justos e tolerados pela justiça divina, serem simplesmente adotados como filhos de Deus. Filhos de Deus, logo dele, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, daquele que é santo, santo e santo. Os sofrimentos de Jesus conquistaram para os remidos pelo seu sangue o posto, o altíssimo posto de filhos de Deus. É uma calamidade que religiões tenham criado para seus seguidores uma mentira tão descomunal como aquela que lhes garante serem todos os homens filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus, senão os que já invocaram o nome de Jesus como Salvador, único e todo suficiente. Todos os demais são criaturas. São sim imagem e semelhança do Senhor, mas não são seus filhos, pois que Adão, de quem descendem, não foi gerado, foi criado. Para se tornarem filhos de Deus e por adoção, têm que nascer de novo. E ninguém nasce de novo, ninguém passa pela regeneração, palingenesia, sem invocar o nome precioso do Senhor Jesus. Não obstante, isso está à disposição de qualquer um e de qualquer uma que ouça a mensagem da graça salvadora. Escrevendo a remidos, a pessoas que já haviam invocado a Jesus, o apóstolo Paulo asseverou: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Romanos 8, 15 e 16. Não recebestes. Ninguém nasce da carne como filho de Deus, repetimos, e nem ninguém se torna filho de Deus por qualquer ritual, por qualquer cerimônia de qualquer religião. Isso que é pregado por aí não passa de monstruosa mentira que vitimará tantos quantos estejam nela inseridos. Para se tornar filho de Deus, a pessoa humana tem que receber o espírito de adoção, e é claro, não pelo batismo. Nem se parece com verdade, nem se parece sequer o dogma que preceitua que o batismo faz o cristão. O que faz alguém filho de Deus é o novo nascimento, e esse acontece quando, de forma espontânea e consciente, esse alguém apela para o Senhor Jesus, confiando no poder e na eficácia do seu precioso sangue. Quem assim ainda não agiu, pense o que quiser, diga o que souber e faça o que puder, continuará sendo apenas criatura. Deus não se impressiona com arrazoados humanos e nem se comove com desculpas de incrédulos. Se existe uma coisa neste mundo e na vida de um ser humano que desagrada a Deus, é a incredulidade na eficácia do sangue precioso do Senhor Jesus. Para tudo o mais existe perdão ou possibilidade de perdão, mas para a teimosia demonstrada na rejeição ao sangue de Jesus, pela falta de invocação, não há perdão. E a razão é bem simples. Existe respaldo jurídico para o perdão de Deus, baseado tal respaldo no sangue de Jesus ou na vida de Jesus. Todavia, se alguém quer Jesus para tudo, nomeia Jesus para tudo, desde a cura de um resfriado até a bênção, entre aspas, de uma mansão com carro importado na garagem e motorista, mas jamais o invocou como salvador pessoal, jamais confiou de fato no poder do seu sangue, como existiria ou haveria perdão se a base jurídica foi rejeitada? Se existisse perdão, se pudesse acontecer perdão sem o sacrifício da cruz, sem que a vida perfeita do Cordeiro de Deus fosse dada, Abraão e sua descendência não estariam no Hades, como mostrou Jesus, conforme narrou Lucas 16, de 19 a 31. E lá não ficariam até a morte do Senhor, conforme Efésios 4, 8 e 9. E aqui para nós, afirmar que a história do rico e Lázaro é parábola é brincadeira. E pior ainda, é dizer que o paraíso estava junto ao Hades, só para não admitir que Abraão esteve no Hades até a morte do Salvador. São meros arrumadinhos religiosos. Não houve, até a cruz, base jurídica para o perdão definitivo de ninguém. A justiça de Deus, exigente e implacável, não admitia que ninguém, nem mesmo Abraão, Moisés ou qualquer outro grande vulto do Velho Testamento, grandes homens de Deus, mas pecadores, chegasse ao paraíso. Ninguém pode ser mais real que o rei. Enquanto toda a vontade de Deus, enquanto toda a lei não fosse rigorosamente cumprida, tanto em seu aspecto cerimonial quanto em seu aspecto moral, ninguém podia entrar no paraíso. O paraíso, o jardim de delícias, onde os remidos aguardam o arrebatamento, foi uma das conquistas do Senhor na cruz. Mesmo que Deus o Pai desejasse colocar Abraão, Isaque, Moisés, Daniel e todos os outros grandes nomes da aliança anterior na glória do paraíso, sua justiça não o permitiria. Não havendo justiça no homem, e jamais foi visto um homem moralmente justo, nenhuma possibilidade existia de comunhão dele com o Senhor Deus de forma perfeita, em virtude da incompatibilidade de sua injustiça
com a justiça do Senhor. A coisa foi resolvida por Jesus, pela justiça do Senhor Jesus, que supriu na vida de quem o invocou como Salvador essa deficiência tremenda. Logo, Abraão esteve mesmo no Hades, de onde saiu só e apenas quando a justiça de Jesus pôde ser aplicada por Deus na pessoa do patriarca e de todos quantos haviam morrido debaixo das promessas. Se o Salvador tivesse sofrido, tivesse padecido por conta de alguma causa sua, seus sofrimentos e sua morte não teriam motivado os fenômenos cósmicos, como o sol escurecer, a terra tremer e as rochas partirem-se ao meio. Mateus 27, 45 e 51. Pois o que acontecia seria, ou o que estivesse acontecido seria, por consequência, ou estaria sendo por consequência de alguma falha, coisa natural. Os fenômenos foram como a revolta dos elementos da natureza, porquanto alguém absolutamente justo e perfeito era crucificado de forma infame e posteriormente morria como qualquer pecador. Um justo entregava a vida por injustos, 1 de Pedro 3:18, implicando ou resultando disso que a justiça do justo que morreu serviria para cobrir diante da justiça divina a injustiça daqueles que nele tivessem depositado toda a confiança. Não foi por menos que os anjos desejaram atentar, e certamente ainda desejam, para tais demonstrações de sabedoria de Deus. E eles, os anjos, também ficaram impressionados e foram impressionados com a glória conquistada pelo Filho de Deus depois da vida e depois da morte. O Verbo eterno, gerado pelo Pai, Salmo 2, versículo 7, Hebreus 1 e 5, sendo Deus tanto quanto o Pai, sem ser obviamente o Pai, não tinha a glória de salvar. Nem ele, o Filho, e nem o Pai podiam salvar, pois a vida do homem, ou o homem, teria que ser salvo por alguém que vivesse em idênticas condições, sujeito às mesmas tentações. O Verbo teve que se fazer homem, porque Deus não pode ser tentado. Tiago 1:13. Foi como homem, mas como o homem perfeito, que Jesus conquistou a glória de salvar. É dele essa glória, ninguém mais a tem. Ainda que o Pai tenha organizado o plano, e ainda que o Santo Espírito o esteja aplicando na humanidade, convencendo pessoas que a mensagem ouvem do pecado de incredulidade, a glória de salvar pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. O Pai é misericordioso, infinitamente bom e pleno de amor, mas jamais teve uma só gota de sangue que pudesse ofertar por alguém. O Santo Espírito é tão sublime que se alguém pudesse blasfemar contra ele, jamais teria perdão. Entretanto, ninguém poderia ser salvo pelo Espírito Santo, pois ele também nunca carregou uma só gota de sangue que pudesse dar por alguém. O Verbo, o Filho de Deus, enquanto Verbo, também não podia salvar, pois não possuía sangue. Daí a necessidade imperiosa de ter ele tornado-se homem. Feito homem, ele se fez o homem perfeito. E como o homem perfeito era possível, era admissível que ofertasse ele sua vida pela vida dos imperfeitos que recorressem à sua perfeição. Portanto, só ele pode salvar. E só pode ser salvo quem apela para ele, invocando-o na condição de Salvador. Daí, não existir na economia divina nenhuma dessas invenções humanas, invenções carnais, da necessidade de alguma coisa a mais, para quem de forma séria, sábia, resoluta e consciente invocou o nome precioso de Jesus, como observância de sábados ou domingos, perseverança, obediência a mandamentos,
dogmas, intervenção de Maria, de santos e santas e tudo mais que os incrédulos no sangue de Jesus têm inventado. Certamente os anjos desejam atentar, desejam compreender como é que um pecador ouve falar do sacrifício do Senhor Jesus, ouve falar da proposta de Deus, que é trocar a culpa dos pecados pela justiça do sangue de Jesus, perdoando completamente tal culpa, e tem coragem de rejeitar tal proposta. E isso deve deixá-los boquiabertos, extremamente espantados. Se já era difícil entender como é que Deus pôde ir tão longe, traçando um plano tão fantasticamente eficaz, capaz de transformar um infeliz pecador e perdido em filho seu, mais difícil ainda ficou compreender como é possível existir quem rejeite tal plano e o tente substituir por essas coisas que os religiosos de ontem e de hoje inventaram. A eles, aos anjos, tal rejeição deve parecer igual ao cúmulo do absurdo, ao quadrado de toda insensatez. De que forma os anjos estão espantados e abismados com você, nobre ouvinte? Por saberem ser você um filho de Deus, não desses de mentiria, mas por ter invocado o nome precioso de Jesus? Ou por testemunharem sua reiterada rejeição à mensagem do Evangelho da Graça e seu apego aos seus próprios princípios religiosos que o levarão à ruína eterna? De que forma você tem impressionado os anjos de Deus? Você ainda está tendo tempo para pensar. Então pense certo e pense sério. E jamais pense que Deus o perdoará. Jamais alimente a ilusão de que haverá uma anistia para você por conta de uma misericórdia maior que a misericórdia rejeitada em sua existência. Se você tem rejeitado a misericórdia de Deus demonstrada na pessoa do Senhor Jesus, não admitindo invocar seu precioso nome, fique certo de uma vez de que não haverá um só segundo de misericórdia em tempo algum, por mais que você suplique do outro lado da existência. Aqui é o lugar, agora é a hora. Apele para o sangue de Jesus, diga-lhe sincera e confiantemente precisar do poder do seu sangue, e Deus o perdoará para todo sempre. Amém.